Vamos falar sobre três assuntos que o torcedor santista está comentando bastante nesta semana, que é sobre Pedro Caixinha, que pode gerar um transfer ban para o Santos, Neymar, que pode ficar à disposição do técnico Kleber Xavier em breve. Vamos falar sobre esse prazo que está sendo trabalhado dentro do Santos e também sobre Júlio Furti, porque sim, pode ser aproveitado? Vamos falar sobre Júlio Furti, que estava treinando em horário alternativo no CT Rei Pelé, mas foi reintegrado nesta semana. Então vamos aqui às informações, começando por Júlio Furti, que a matéria da UOL fala o seguinte: atacante de 1 milhão por mês é reintegrado após 5 meses fora. Então vamos ao que diz a matéria da UOL, que fala o seguinte: Furti voltará a treinar com o grupo principal do Santos nesta quarta-feira. Ele foi reintegrado pelo técnico Kleber Xavier. O argentino de 35 anos estava afastado desde o fim do ano passado e treinava em horários alternativos. O centroavante não esteve nos planos do ex-treinador Pedro Caixinha. O Peixe entendeu que deixar Furti treinando separadamente aumentaria a chance de uma saída, mas não foi isso que ocorreu. O atleta sentou no contrato, recusou uma proposta de empréstimo do Juventude e dificultou a rescisão contratual. A ideia agora é ver se Furti pode ser útil. O Santos já tem 3 centroavantes, Tiquinho Soares, David Washington e Luca Meireles, além de Tassiano, que pode jogar nessa posição. Furti ganha mais de 1 milhão por mês em um contrato até dezembro de 2026. Ele só poderia ser negociado em julho, na reabertura da janela de transferência. O experiente atacante alternou bons e maus momentos na Série B em 24, no comando de Fábio Carille, e foi dispensado por Caixinha. Ele era ídolo do Atlas do México antes de topar jogar no Santos. E aí, pra gente comentar essa questão envolvendo o Furti, é importante a gente relembrar o porquê do salário dele ser tão alto. Primeiro, ele chegou com um salário considerável, né, do México, só que ele, ano passado, por conta da Série B do Santos, ele e outros jogadores também, João Paulo, Rincon, só para trazer aqui de exemplo, eles receberam metade dos vencimentos. Só que não é que eles abriram mão para sempre desses valores. Não. Estão sendo pagos agora. Inclusive o contrato do Furti até 2026 por conta disso, para que o Santos consiga pagar tudo que tem de pendência do último ano com o jogador. Só que recebeu proposta do Juventude, obviamente o Juventude não pagaria mais de 1 milhão para ele por mês, seria um valor que o Santos teria que seguir, né, bancando parte, né, desse salário, a maior parte desse salário, e ele não quis jogar no Juventude. A ideia do Santos de colocar ele treinando em separado é mais ou menos o que o Santos fez com o Lucas Lima, com outros jogadores que não estavam nos planos. Ah, vamos colocar o cara ali afastado, treinando em horário alternativo, para ver se ele enche o saco, né, se ele fica insatisfeito e topa fazer uma rescisão. O Furti não tá afim de fazer uma rescisão, a não ser que o Santos pague todo o valor que tem que pagar pro Furti. E aí você faz uma continha matemática, tá? Mais de 1 milhão que ele recebe por mês até 2026. O Santos tem esse valor para pagar pro Furti? Lógico que não. Lógico que não. E ele não tá querendo abrir mão. Então, ou algum clube faz uma proposta e ele aceite ir para esse clube, ou então o Furti segue aí no Santos, né? Até o contrato dele se encerrar em dezembro de 2026. Essa situação. Duvido que algum clube queira comprar o Furti, um jogador que tem 35 para 36 anos. Não acho que vai chegar a proposta para isso. Deve chegar uma proposta de empréstimo, algo do tipo, né? Se chegar. Então, é essa situação. Aí eu pergunto para vocês. Júlio Furti hoje é um jogador que pode ser titular? Pode brigar para ser reserva? Ou não? O que vocês acham? Eu acredito que o Luca Meireles, que é um jogador que vem se destacando muito no time sub-20, agora vai perder espaço de vez. Porque ele já não estava sendo relacionado, o Luca. Agora com o Tassiano, que eu já falei aqui, que eu acho que ele rende muito mais nessa posição, com o David Washington, com o Tiquinho, e agora, né, Furti, não vai ser tão utilizado assim o Luca. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Se
É válido essa oportunidade pro Furt ou não? Me contem aí nos comentários. E outra situação também que o Santos tem que resolver é essa de Pedro Caixinha, que de acordo com a UOL está irredutível por um acordo com o Santos. Então a matéria fala o seguinte: a FIFA notificou o Santos nesta terça pela cobrança de cerca de 15 milhões na ação realizada por Caixinha. Os valores envolvem a multa rescisória da antiga comissão técnica. O Peixe agora tem até o dia 2 de junho para recorrer. Não houve contato recente com Caixinha ou com seus advogados. A UOL apurou que o profissional se sente maltratado pelo clube da Vila Belmiro. O Santos tenta ganhar tempo, pois não tem o dinheiro disponível e vê o treinador irredutível por um acordo. Então, por que se não tem dinheiro, por que ofereceu esse valor? E pior, que o Santos teria que pagar esse valor se ele fosse demitido em 10 dias. Pra quê? É inexplicável as coisas que fazem no Santos. É inexplicável. E o pior, os responsáveis por esse contrato absurdo não têm a coragem de dar cara a tapa em entrevista coletiva. Quando o jornalista quer conversar com essas pessoas, né, querem tocar nesse assunto, eles simplesmente ignoram, não quer falar com a imprensa, não quer falar sobre isso. Aí é difícil, né, pro torcedor ter uma justificativa. E é fácil para eles assinarem coisas irresponsáveis que só vai onerar o clube. Porque quem sai perdendo é o clube, né? É o clube. O presidente passa, o vice passa, o CEO passa, o dirigente de sei lá o que passa, o clube fica. E o clube tem que pagar isso. Porque senão tem transfer ban e não consegue qualificar o seu elenco. É isso. E aí, a matéria segue falando, né? Rescisão do contrato na CBF ocorreu de forma unilateral. Ou seja, o Caixinha não teve anuência para que essa rescisão acontecesse. Foi apenas o Santos, mandou para a CBF aceitou e foi divulgado no BID. Pessoas próximas à Caixinha argumentam que a única proposta do Santos foi pelo pagamento parcelado em 3 anos. A rescisão, de acordo com o contrato, precisava ser paga à vista em até 10 dias após a saída. O Peixe, em contrapartida, diz que buscou um parcelamento menor e sem sucesso, né? Menor do que 3 anos. Em entrevista ao UOL, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que o acordo estava próximo e que Caixinha havia enviado uma mensagem cordial. O técnico nega que recebeu essa mensagem, tá? O Santos admite o problema, mas entende que a situação ainda está sob controle, pois o caso vai demorar na justiça. Esse processo é diferente da dívida com o Arouca por João Basso. A FIFA deu prazo de 45 dias para o pagamento de 16 milhões. Então o Santos tem 45 dias, um pouco menos, né? Desde quando saiu essa notificação da FIFA, para entrar em acordo com o Arouca de, por exemplo, vou pagar esses 16 milhões em 3 vezes, 3 parcelas, em 3 anos, em 1 ano, sei lá. Mas o Arouca tem que aceitar. Ou arranja, sabe lá Deus da onde, 16 milhões. É essa a situação. Essa multa de Pedro Caixinha gerou um debate interno no Santos. O CEO Pedro Martins foi cobrado pelo alto valor e as condições de pagamento em caso de demissão. O dirigente argumenta que Caixinha tinha acerto encaminhado com outro clube, que nenhum treinador havia aceitado o Santos e que o clube tem histórico recente de muitas demissões. Entendi. E assim, eu culpo o CEO do Santos que negociou com o Caixinha, mas ninguém mais do Santos viu isso, esse contrato. Só o Pedro Martins assinou? Só o Pedro Martins viu isso? Porque agora também só responsabilizar o CEO do Santos é fácil, né? É moleza. Por que na hora ninguém questionou isso? É isso que eu falo que falta no Santos. É assumir as responsabilidades. Assumir. Não só ficar terceirizando a responsabilidade. Não, mas o Pedro Martins, ele é culpado. Mas só ele assinou? Só ele viu? Só ele concordou com isso? Porque reclamar depois que foi feito é fácil. É ser engenheiro de obra pronta. Aí, complicado, né? Complicado. Então, torcer para que essa questão do Caixinha se resolva. Tá para estourar também do Jean Lucas, que é outro valor aí de quase 12 milhões, né, se eu não me engano. Mas que o Santos também vai ter que entrar num acordo aí com o Mônaco da França para resolver essa pendência. Vamos ver, né, como que o Santos vai resolver tudo isso. E aí, temos aqui uma outra informação, né? A gente falou do Furt, que foi reintegrado, e também Neymar. Neymar cada vez mais perto de voltar a ficar à disposição.
informação aqui do GE, né, que fala o seguinte: o Santos iniciou nesta quarta-feira a preparação para o clássico contra o Corinthians, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam neste domingo, 4 horas da tarde, na Neoquímica. Em recuperação de uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda, o meio-atacante Neymar fez uma atividade no gramado junto à equipe de fisioterapia, ainda sem contato com o restante do elenco. O craque tem evoluído e vai viajar com a delegação do Santos para Maceió na semana que vem e tem boa chance de ser usado em pelo menos um tempo do jogo contra o CRB, dia 22. Desculpa, precisava dar essa tossidinha aqui. No estádio Rei Pelé, pela 3ª fase da Copa do Brasil. E aí, meus amigos, eu pergunto para vocês. De fato, o Neymar está 110% e vai para essa partida contra o CRB? Ou será que bateu o desespero? Porque se o Santos é eliminado para o CRB, a temporada do Santos vai se resumir a apenas não cair do Campeonato Brasileiro, né? Então seria um desastre esportivo cair da Copa do Brasil, com todo respeito ao CRB, mas o Santos tem uma folha salarial de mais de 25 milhões. E, com todo respeito, novamente, ao CRB, não dá para pensar ou normalizar que o Santos possa ser eliminado nessa primeira fase que está disputando. E outra coisa, a questão financeira. A gente está falando aqui, salário de Furt, que é mais de 1 milhão, problema com Caixinha, problema com Jean Lucas, problema com João Basso. Vai ficar pior ainda a situação se o Santos cair de forma precoce da Copa do Brasil, que é o campeonato nacional que melhor remunera, tá? A remuneração da Copa do Brasil é muito melhor, se você vai avançando, do que o próprio Campeonato Brasileiro. Então, não dá também para o Santos permitir, né, perder essa premiação. Então, tem que dar seus pulos, o Santos tem que conseguir aí essa classificação. Me preocupa a questão do Neymar, né? Se na questão do desespero, vamos colocar o Neymar e torcer para que não tenha essa lesão. Vai ter tempo de ter ritmo de jogo? Vai ter tempo? Porque ele ainda não tá trabalhando com os demais jogadores do Santos. Vai ter tempo? O Neymar tava querendo voltar contra o Corinthians, tá? Mas espero que o Santos breque essa questão. O Neymar tá louco pra voltar, tá falando que quer ajudar o Santos, tá louco pra jogar, tá louco pra ajudar. Mas o Santos tá segurando. E pode ser que solte o Neymar, digamos assim, né, pra partida contra o CRB. A expectativa inicial era de que ele ficasse à disposição pro amistoso contra o RB Leipzig no dia 28 ou pro jogo contra o Botafogo, dia 1º, na Vila Belmiro. Mas a conversa que tá rolando é que pode sim ser que ele fique à disposição contra o CRB. O GE meio que crava aqui, né? O craque tem evoluído e vai viajar com a delegação para Maceió. Então, vamos ver o que será dessa questão envolvendo o Neymar. Então, é isso, esses 3 assuntos pra gente comentar aqui. Quero saber a opinião de vocês. E mais uma vez falando da Fut Fanatics, que é sempre a nossa parceira aqui e lá no nosso outro canal de lives também. Se você tá precisando comprar qualquer coisa na Fut Fanatics, camisa do Santos, qualquer material esportivo, camisa de outros clubes brasileiros, né, para presentear alguém, camisa de algum clube da Europa, seleções, tem lá na Fut Fanatics, link tá na descrição, usa o cupom NAJLANAFUT para você ganhar ainda mais desconto, tudo original, tudo licenciado e entrega para todo o Brasil, tá bom? É isso, grande abraço para vocês, se inscreve aqui no canal para você sempre receber os conteúdos que a gente posta por aqui. Fui!